Márcia, tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. Simbora! E você aí, tudo tranquilo? Joia? Muito bem! Então vamos lá, vamos para mais uma aula de língua portuguesa, Amadinha. Agora nós estamos quase finalizando a unidade 2. Exatamente, ó, já estamos chegando na segunda parte, ó, terceira parte de concordância, Isso, né? vamos encerrar aqui, né? A Vamos concordância. encerrar a concordância verbal e depois vai entrar em qual aula, né? Em consequência, a concordância nominal. Certo. Beleza? Então, a aula de hoje é a aula 51.2, ou seja, a revisão. Isso. E eu esqueci, né, Amadinho, do nosso parceiro aqui, ó, o nosso Victor. Então, vamos à nossa revisão. Vamos lá. Vamos aí para a segunda parte, aula 51.2, concordância verbal, parte 3, aula da unidade 2, tá certo? Vamos aí recordar a regra geral. Bem, a regra geral diz o seguinte: o sujeito composto antes do verbo, o verbo vai para o plural, certo? Mas a concordância verbal dependerá de 3 fatores. Primeiro, a posição, o posicionamento do sujeito na frase. É o primeiro fator, antes ou depois do verbo. O outro é os diferentes tipos de palavras que formam o sujeito, certo? Outro fator de observar aí quando é que ele vai para o plural. E o terceiro é o tipo de palavra que liga os núcleos, certo? Bom, então aí de olho aí nos 3 fatores, vamos aí um a um. Primeiro, com o sujeito composto formado com pronome relativo que, o verbo deverá concordar com o antecedente do pronome. Veja o exemplo. Aqui, ó, fui eu que resolvi o problema. Aí você vai observar que aparece o pronome que. Apareceu o pronome relativo que. Antes do verbo, antes do pronome tem quem? O eu. Eu é a primeira pessoa. O verbo concordará com o pronome que aparecer antes do pronome relativo, que é o que. Toda vez que aparecer o que, você vai observar qual é o pronome que está antes, tá bom? Ele vai fazer a concordância com ele em gênero e número. Com o pronome quem, o que nós temos? O verbo pode concordar com quem? Com o pronome antes ou ficar na terceira pessoa. Isso, Amadinho. Fui eu quem escreveu a carta. Aí você vai, ai, fui eu. Mas só quem tá aqui, ó, é o quem. Então ele admite terceira pessoa. Ou fica na primeira pessoa ou fica na terceira pessoa. O mesmo caso acontece aqui, ó. Não serão os meninos que farão esse trabalho. Porque, ó, eles farão. Então, aqui tá fazendo a concordância com o menino, tá bom? E concordou na terceira pessoa do plural. Olha, aqui tá tudo bonitinho e eu fiz o maior rabisco, né, amado? Vamos lá, continuidade. Vamos aí à concordância do sujeito composto com porcentagens. Quando houver o especificador, o verbo poderá concordar com a porcentagem ou, preferencialmente, com o especificador. Olha aí, 2 alternativas, né? Exatamente. Ó, somente 1% dos alunos não compareceu, ou seja, concordando com o numeral. Ou somente 2% da turma não compareceram. Então, aqui, ó, da turma. O certo, né, fica mais registrado, esse compareceram, tá concordando com o numeral. Então, quando aparecer porcentagem, ou concorda com o numeral, ou concorda com a parte especificada. Beleza? Seguindo, quando o agente é um entre tantos que praticam a mesma ação. Olha lá, primeiro exemplo. O professor foi um dos que receberam homenagem
homenagem dos alunos. Olha só, tá dentro os homenageados. Ele também foi homenageado. Belezinha? Por isso que tá na terceira pessoa do plural. Outro exemplo. Foi um dos meus amigos que postou aquela mensagem na rede social. O que vai acontecer, amadinho? Foi apenas um núcleo, um amigo que praticou essa ação. Então, o verbo deve ficar o quê? Na terceira pessoa do singular, ou seja, concordando com o núcleo, beleza? Então, aqui, amadinho, a regra geral de concordância verbal, você sempre vai observar a questão do sujeito. Quem é o núcleo? Quem é que está fazendo a ação? Não esqueça que a regra geral é o seguinte: o verbo concordará em gênero, em número e pessoa. Número, como assim, professora? 1, 2, 3? Não, amadinho. Singular e plural. E é a questão da pessoa. Primeira, segunda ou terceira pessoa do discurso. E aí ele diz, quem são essas pessoas? A primeira. Eu. A segunda. Tu. E aí a terceira, ele. Ou... Isso do singular. Então, nós, vós, ele da parte do plural. Pronto. Beleza, então a gente se vê na próxima. Até lá. Até lá. Olá, estamos de volta. E vamos aí, todo mundo juntos, preparados? Vamos aí, porque chegou a hora do Tirando Dúvidas. Questão número 1. Assegura Vossa Senhoria que não incomodar com a elaboração dos testes. Ficar tranquilo. Vamos encontrar a alternativa que completa essa oração. Letra A. Precisa? Se, pode. B. Precisa? Se, podes. C. Precisas, te, podes. E D. Precisais, vós, podeis. E precisa, vos e pode. E qual é a alternativa? A, B, C, D ou E? Nós temos aqui a alternativa A. Olha só. Quando há um pronome de tratamento, olha, já foi dito aqui, o verbo fica na terceira pessoa do singular. O se, você sabe que é um pronome do caso oblíquo referente à terceira pessoa do singular. Belezinha? Então, alternativa letra A. Questão 2. Os esgotos, grandes causadores de poluição, pois ao não receber um tratamento adequado, liberam à natureza diversos poluentes que a deteriorização dos rios, lagos e oceanos. É no esgoto também que se bactérias, vírus e larvas de parasitas considerados nocivos. Comando da questão. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, nunca se refere à concordância verbal, preste atenção. As lacunas do texto devem ser preenchidas correta e respectivamente com letra A, são considerados, provoca, encontram. B, é considerado, provoca, encontram. C, são considerados, provoca, encontram. D, são considerados, provoca, encontra. E, é considerado, provoca, encontra. Então, vocês viram lá que tem um trecho e você vai preencher as lacunas. Com qual alternativa? A, B, C, D ou E? Olha só, temos aqui, ó, o gabarito letra C, ó. São considerados, provocam e encontram. Vamos lá como que fica. Presta atenção. Os esgotos são considerados grandes causadores, ó. Por que ficou são considerados? Olha o determinante que apareceu antes do núcleo do sujeito. O sujeito está no plural, então, ó, mais de um, ó, são considerados, tá pluralizado. Aí a outra, a natureza, diversos poluentes, ó, diversos poluentes que provocam a deterioração dos rios. Quase que não sai, amadinho. Relaxa. É no esgoto também que se, o quê?
ó, encontram, né? Bactéria. O que são encontrados? Bactérias, vírus e lácteos. Por isso, alternativa aí, tudo preenchidinho pra você. Simbora, Ok? vamos chamar a questão 3. Três. Em que item há um erro de concordância verbal? A. Esta pessoa foi uma das que mais discutiu o caso. B. Eu com o meu amigo Paulo encontramos na sociedade. Letra C. Fazem 2 meses que eu visitei. D. Fui eu quem apresentei esta solução. E. Não podem existir muitos candidatos a esse ponto. Então, vamos analisar aqui com calma, amadinho. Você vai ver o seguinte. O erro, aquela questão que está equivocada, que é que houve um desvio na concordância do verbo. Na primeira, será que está errada? Esta pessoa foi uma das que mais discutiu. Não está dando uma ideia que um ser fez a discussão? Beleza? Então o discutiu aí está correto. Beleza? Fica na terceira pessoa do singular. Então, não é o gabarito. Não era, que é a errada. Eu com meu amigo Paulo entramos. Eu, primeira pessoa do singular. Mas tal que tá com quem? Com o amigo Paulo. Com então, ele. eu vou usar ele foi incluso. Então, nós entramos na sociedade. Então, primeira pessoa do plural, ok também. Já aqui, ó, fase 2 meses que eu visitei. Você sabe que, ó, tá indicando o verbo, o quê? Verbo indicando o tempo passado. Ele é um verbo impessoal. Tá certo? Se ele é impessoal... Aí ele tem que ficar na terceira pessoa. Mas vamos analisar a letra D também. Vamos lá. Fui eu quem apresentei esta solução. Você sabe quando aparece o pronome relativo quem? Concorda com o pronome que apareceu antes, quem é a pessoa do discurso? Eu. Ou fica na terceira pessoa do singular. Essa daí também está correta. Já outra. Não podem existir muitos candidatos a esse ponto. Aí eu estou usando o verbo existir. Tá certo? Então pode fazer a concordância. Então aqui é a alternativa que houve o desvio, a letra C. Dá um círculo bem grande. Vamos lá. Letra C. Tá certo? Mas só que o gabarito, amadinho, parou na letra D. Tá bom? Letra C, que é as corretas. É a letra C aqui, É ó. só desconsiderar. Vamos lá justificar. É a hora que a gente coloca o movimento e às vezes... Ai, pá. Isso é Tá erro. aqui, ó. É, como é que fala? Digitável. De digitação, tá? Então, aqui, Mas ó. aqui, tranquilo, a professora apresentando, tá? Para vocês o gabarito, a letra C. Ó, Por faz- quê? Atenção. Fase 2 meses que eu visitei, né? Já havia falado. O verbo fazer em pessoal indica tempo decorrido. Sempre é conjugado na terceira pessoa do singular. O certo seria, ó, faz 2 meses que o visitei. Beleza? Muito fácil. Vamos lá para a questão 4. Beleza. Vamos aí, então. Assinale a opção em que há concordância inadequada. Letra A. Inadequada, hein? A. A maioria dos estudiosos acha difícil uma solução para o problema. B. A maioria dos conflitos foram resolvidos. C. Deve haver bons motivos para a sua recusa. D. De casa à escola é 3 quilômetros. E. Nenhuma nem outra questão é difícil. Então, você vai aqui analisar a que está incorreta. Que tem o quê, amadinha? O desvio, amado, de gramatical. Então, na letra A maioria dos estudiosos acha difícil. Está correta, porque aí tem aquela parte partitiva. Amadinho, ó, a maioria acha. Então, eu posso usar, né, fazendo concordância com a palavra a maioria. Então, está ok. Na letra B, a maioria dos conflitos foram resolvidos. O que aconteceu aqui? Está fazendo a concordância com a parte especificada dos conflitos. Então, o verbo pode ficar na terceira pessoa do plural, fazendo a concordância com dos conflitos. Na letra C, temos aí o seguinte. Deve haver bons motivos, né?
Deve haver bons motivos para a sua recusa. Também tá ok. Verbo haver, né? No sentido de existir, né? Não tem plural e nem sujeito, se auxiliar também. Então, tá tudo ok. Na letra D, tem de casa à escola é 3 quilômetros. Esse é. Ó, 3. Vamos ver. Calma aí, amadinho. Nenhuma nem outra questão é difícil. A última também, a letra E tá correta, então, gabarito letra D. Porque o certo, amadinho, seria o quê? De casa à escola são 3 quilômetros. Por quê? O verbo vai concordar com o numeral, no caso 3. Beleza? Aqui o verbo teria que concordar com o numeral 3. Exatamente, com o numeral. Pronto. Vamos lá, justificativa. Ó, como a gente já comentou, aqui, ó, você olha aí com calma, né? Bem certinho. Então, aqui finalizamos a primeira parte das atividades. Vamos lá para o momento que você vai treinar. Que momento é esse? É o momento do Se Liga no Enem. Olha, o Se Liga no Enem traz aí a questão com o gênero tirinha. E agora, Madinha, o gabarito da questão é a letra B, porque, atenção, a professora vai explicar com calma, porque, claro, já saiu o gabarito, não era para ser, mas tudo bem, a gente vai explicar conforme foi, tá bom? Porque o importante é você entender por que o gabarito dessa questão é a letra B, certo? Vamos fazer na sequência certinho. Olha lá, o primeiro quadrinho. Faltou água. Aqui em casa não temos esse problema. Quem diria? A solução caiu do céu. Bem, e aí você vai analisar. Faltou água? Esse verbo aí que está grifado está no modo indicativo por quê? Né? Vejam só, o gabarito é a letra B. Por quê? Indica uma ação certa. Nós não podíamos ter como gabarito a letra A, dizendo que marca um pedido. Por quê? Não é um pedido, né? Ela tá perguntando, faltou água? Fazendo uma pergunta, né? E agora a letra C, não pode ser, porque... Ela não tá com dúvida pela falta da água. E a letra D? Também não é uma hipótese. E nem marca uma ordem. Então, de acordo com o verbo, né? Faltou, né? Que é o faltar. Então, é uma ação certa, quando diz a certeza. Beleza. Então, amadinho, vamos aqui o seguinte para o nosso clube de leitura. Vamos lá. Entendeu? Vamos lá. Aqui traz quem? A unidade 2, quase finalizando, né, Pura? Sim. E olha ali, essa obra traz para você quem é, né? A protagonista, a marca de uma lágrima. Um trechinho. Ela recebeu uma ótima notícia, que Cristiano iria estudar com ela. Ela ficou muito feliz, ainda mais porque acabou de receber um bilhete de Cristiano que dizia: priminha querida, preciso falar com você. Onde poderemos conversar sossegado? Te adoro. Seu coração explodia de felicidade. Bom, é nesse sentido, tá, que Pedro Bandeira traz aí essa narrativa, essa história, esse enredo bacana para você, estudante de primeiro ano mediação, certo? Então, comece aí quem não começou a leitura, tá? E vamos seguindo em frente. Ó, faça que nem a nossa aluna do primeiro ano. Vai lá! De Vila Bosco, aqui, ó, a Ana Caroline, olha só, concentrada na sua residência, fazendo a leitura. Ela já começou a leitura, acho que já até finalizou. Ó. Que legal! E percebam, né, que nós não temos aí uma exigência para que você leia exatamente na sala de aula. Pode ser. O clube de leitura ele é democrático, você vai escolher seu melhor momento. Olha só, Ana Caroline, você, nossa estudante da NASA, nossa leitora literária, parabéns, homenageando a turma do primeiro ano do novo ensino médio do estado de Rondônia, parabéns! Estamos aguardando a sua também, tá? Manda aí que a gente vai socializar com todos os alunos aí, mediação tecnológica. Beleza! E aí, vamos encerrar juntinhos? Vamos lá! Exatamente, com a nossa mensagem, né?
que diz o seguinte: vocês são capazes, inteligentes e com a determinação certa, vão alcançar todas as metas e sonhos. É isso aí. Ai, com certeza! Valeu! E assim a gente encerra com positividade. A gente acredita em você. Valeu, até a próxima.